Bom, agora que a gente já terminou então todos os módulos, a gente vai ter uma prática aqui de uma mock interview. Antes de começar, eu gostaria de revisar alguns conteúdos. Primeiro, interview LED versus interviewer LED. A gente ainda não abordou isso nesse estudo, mas ele é um conteúdo bastante importante para o estudo de case interview, que ele significa basicamente quando uma entrevista é liderada, né, é levada pelo entrevistado ou uma entrevista é levada pelo entrevistador. Então, basicamente, a abordagem sua vai ter que ser: eu tomo as atitudes do case ou eu espero a pergunta vir para eu falar o que eu faria e quais seriam os meus próximos passos, mas deixar para ele realmente tomar a atitude de seguir o caminho do passo a passo do case, beleza? Além disso, é importante lembrar também que existem tipos diferentes de cases. Então, tem o case de profitability, tem o case de estimation, tem case de business situation, que aí dentro disso tem vários cases, tem case de public sector, né? Então, tem alguns tipos diferentes de case, a gente tem que saber essas diferenças, até mesmo para quando a gente for abordar um problema de um case específico. O último passo também é saber que tem os passo a passo de uma case interview. Então, tem os 5 passos a serem seguidos ali, como foi falado no vídeo do Bruno. Então, é importante vocês terem esses passos bem avaliados, né? bem maduros em vocês, para quando vocês forem praticar realmente, vocês já saberem qual é o próximo passo, o que a gente deve fazer a partir de alguma informação, de algum dado que a gente receber, beleza? E algumas informações sobre a mock interview que a gente vai fazer. Ela é interviewer LED, então eu trouxe essa informação até para explicar, né, como é que funciona. Ela é uma mock interview, né, de estimativa com brainstorming, ela abrange esses 2 tópicos aí, e ela vai passar, eu vou realmente passar como que funcionaria, né, os passos de uma case interview. Mas lembrando que isso não representa a prática real. Na prática real, você vai ter um entrevistador te fazendo as perguntas ali na hora, e você vai ter que, na hora, tomar as decisões e seguir com os passo a passos do caminho. Entrando então nos passos da case interview, a gente vai ter 5 passos principais, seguindo a metodologia do Victor Cheng dos passos de uma case interview. Então, eu vou passar para vocês primeiro como entender e clarificar o caso, depois como foi estruturado o caso, depois vamos trabalhar o estimation e, por último, vamos trabalhar o brainstorming, e aí sim a gente chega na nossa recomendação final, beleza? Então, o primeiro passo é o entrevistador ler o caso para você, e depois você confirmar as informações para ele. Então, ele vai te dar o prompt inicial do case, e você vai ter que ter certeza de que você entendeu e captou tudo que está escrito ali, através de uma confirmação, então, só para ter certeza se você captou exatamente tudo certinho. Depois disso, você vai fazer algumas perguntas para clarificar o problema. Então, aqui está o case em si, e aí eu vou passar, se vocês quiserem pausar, para depois vocês tomarem um tempo para ler, mas eu vou direto para a pergunta, que é: estime o tamanho do mercado desse delivery na Espanha. E aí, seguindo com as informações do case, né, eu preparei aqui algumas perguntas clarificadoras. Então, o negócio é um marketplace? O modelo de receita é baseado em porcentagem na venda? A atuação vai ser somente na Espanha? A estimativa que você quer é baseada em receita por ano? É baseada em quantidade de pedidos por ano? Como é que funciona a quantidade de consumidores por ano? Então, a gente vai ter somente delivery de plataformas como a nossa ou delivery online como um todo? E aí, depois de fazer todas essas perguntas e receber as respostas, a gente vai pedir um tempo para a estrutura. E aí, só para eu clarificar aqui para vocês, então, o delivery é um delivery online como um todo, não somente de plataformas como o nosso. Então, para ter certeza que é um mercado já um pouco mais maduro do que o nosso, beleza? Então, depois de clarificar o caso, a gente vai partir para a estrutura do caso. Só para lembrar que, como a primeira pergunta foi a pergunta de estimation, então essa estrutura ela já é a estrutura do estimation, no passo a passo do estimation em si. Mas eu separei a parte estruturar o caso, porque independente do caso que for, quando você receber um estimation, você sempre pode pedir tempo para a estrutura. Então, nesse caso aqui, eu estou botando aí separado, e o trabalhar o estimation seria realmente fazer as assumptions, seria realmente calcular os valores, enfim, fazer todo o resto que falta do estimation, beleza? Então, para estruturar o caso, uma forma que eu fiz, que para mim é esse mix, né, do Mark Cosentino junto com o Crafting Cases, que é basicamente, eu faço a árvore do Crafting Cases, então o mercado de delivery online na Espanha, então reais por ano, reais não, dólares, eu botei dólares aqui, mas é euro. Então, número de pedido vezes um ticket médio, aí número de pedido abrir para consumidor e quantidade de pedidos por consumidor, e consumidores eu separei por população total de grupo de faixa etária, e isso vezes a porcentagem que utiliza. O que significa isso?
Por quê? Eu separei aqui até uma tabelinha aqui para exemplificar para vocês como que para mim ficaria. Então, por exemplo, de 0 a 20, as pessoas têm um tipo de costume. Então, a porcentagem que utiliza varia. O pedido por consumidor pode variar. O ticket médio até mesmo pode variar para uma faixa etária de, por exemplo, 60 a 80 anos. Então, o comportamento entre as faixas etárias, ele pode variar. Então, por isso que eu acho que essa é uma abordagem legal para um pedido de delivery online, que é uma coisa mais jovial, uma coisa mais tecnológica, que talvez uma faixa etária mais idosa não tenha esse costume, né? Então, beleza. Aí depois a gente estruturou o caso e a gente vai para o próximo passo, que é trabalhar o estimation. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar o estimation é a gente aplicar essa população da Espanha distribuída nessas faixas etárias. Aí uma pergunta, isso sempre tem que ser consultado com o entrevistador, se você pode assumir que a distribuição para as faixas etárias são iguais, sabendo que a Espanha tem uma população, em comparação, né, ao mundo, ao resto do mundo, como por ser um país um pouco mais desenvolvido, vai ter uma população idosa maior do que o resto do mundo. Então, aí se você for pensar em pirâmide etárias clássicas, a maior parte vai estar ali na PEA, né, que 50% da PEA, e aí um pouquinho mais para os idosos, mas enfim, isso tudo você tem que perguntar se você pode assumir que a distribuição é igual ou se você pode assumir que a distribuição é parecida com a do Brasil ou um pouco mais superior, um pouco mais evoluída, vamos dizer assim, do que a do Brasil. Enfim, isso tudo tem que ser consultado e conversado com o entrevistador. E aí aqui eu botei um ponto, né, população da Espanha, qual que seria? Aí ele me falou que é 48 milhões, e qual a distribuição entre as faixas etárias? E aí 12, 12, 12, 12. Beleza. No que eu tenho essa distribuição, você vai e aplica já um pouco as premissas do porquê que você acha qual é a porcentagem que utiliza cada uma delas. Aí eu botei aí 0, 5, 50 e 12,5. Por que eu botei essas porcentagens em cada um, tá? E isso aí tudo eu trouxe um embasamento mais lógico para cada uma dessas porcentagens de utilização. Por exemplo, a população idosa, eu botei 0% por ser uma plataforma nova, ser um site realmente de utilização online, e como o ano é 2015, que é o casebook de 2015 que a gente está falando, é uma situação que os idosos não têm tanta familiaridade. E aí, pegando na população de 0 a 20, por exemplo, meu pensamento, o que foi? Vamos lá, de 0 a 20 anos, qual que seria a população que poderia usar uma plataforma dessa? Eu acho, na minha opinião, que seria mais ou menos a idade pessoal, né, de 15 a 20 anos. E o pessoal de 15 a 20 anos, ele representa de 0 a 20, um quarto disso, ou seja, 25%. E aí, se eu estou pegando desse pessoal de 15 a 20 anos, 25% desse total, e eu tenho que aplicar ainda uma porcentagem que utiliza dentro dessa galera, eu estou aplicando 50% disso. Ou seja, se esse pessoal de 15 a 20 representa 25% do de 0 a 20 e ele ainda consome 50%, então é 50% vezes 25%, que isso dá 12,5% da população da faixa etária toda. E aí é o mesmo critério para 20 a 40, e aí de 40 a 60 também apliquei essa proporção, beleza? Com isso, a gente chega à população usuária em cada uma das faixas etárias, e aí a gente vai buscar perguntar para ele, né, se a gente estima também os pedidos por consumidor e ticket médio por pedido. Então, só para ficar claro, se vocês estiverem com dúvida, pode voltar lá na nossa árvore e ir consultando, mas eu não botei a árvore aqui para não ficar muito cheio o slide. Mas então a gente pergunta se a gente estima também essas informações ou não, e aí nesse momento foi que quando eu fiz o case, o entrevistador me falou, não precisa estimar, a gente tem essa informação. E aí a informação, né, a gente ficou com a população total de 8,1 milhões, aí eu perguntei para ele, posso aproximar para 8 milhões? Aí ele, pode, beleza. E aí um pedido por consumidor, ele me falou que é 1 a cada 2 meses, aí eu perguntei, isso varia para faixa etária ou não? Aí ele, não, pode seguir com isso para todos. E o ticket médio, R$12 por pedido. Também não variando por faixa etária. E aí, como não varia por faixa etária, por isso que eu fiz essa população total. Aí eu somei essas três populações, cheguei aos 8 milhões e apliquei a conta para saber qual o tamanho desse mercado na Espanha, né? Então, os 8 milhões, né? 8 vezes 10 a sexta, vezes 6 pedidos. O que é esses 6 pedidos? É 1 a cada 2 meses. Então, ele faz quantos pedidos por ano? 6 pedidos por ano. Então, e isso vezes R$12 por pedido. Com isso, eu chego a um valor de mercado, né, na Espanha de 576 milhões por ano. E aí, depois que a gente fez a conta, né, calculou os valores, lembrando que tem o último passo, que é o cheque de sanidade. Nesse caso, eu apliquei o cheque de gasto por consumidor
por população como um todo, mesmo sabendo que tem uma parcela daquela população que não utiliza esse serviço, beleza? Fazendo esse check, né, a gente fica com 576 milhões dividido por 48. Então, na conta aqui, quando eu fui fazendo a conta, eu já vi que 576 é 48 vezes 12, porque ó, 6 vezes 8, 48 vezes 12, 576. E aí vezes os 10 milhões, né? Então, 576 milhões sobre 48 fica 12. Então, 12 reais por ano é como se fosse a mesma coisa que cada pessoa gastar um real por mês, né? Então, a gente parando para pensar, né, sabendo que tem gente que não gasta e sabendo que tem gente que gasta, a gente sabe que o gasto por pessoa por mês de R$ 1 é uma coisa que faz sentido, assim, na minha opinião, pelo menos. Então, é mais para você tentar dar uma lógica para a sua razão, para ver se aquele número é um número que faz sentido. E aí, uma outra aproximação seria também, né, o mercado de dating online, né, que é de 0,8 milhões, 0,8 bilhões por ano. Então, aí chegando bem próximo a esse mercado de delivery online. Então, acho que assim, é um número que faz sentido. Talvez esse número seja um pouco superior, talvez seja inferior. A gente tem que entender também alguns outros pontos, tais como os costumes da Espanha. A gente tem que entender também como que o delivery estava em 2015 versus hoje, porque eu estou tendo uma perspectiva de um pouco mais retrógrada do delivery de hoje em dia, mas talvez ele já podia estar muito mais avançado e eu não sei, enfim. Isso tudo pode variar e aí eu cheguei nesse valor. Eu acho que faz sentido, a gente pode seguir com esse número? Aí o entrevistador vai falar, pode seguir, vamos seguir, beleza. Então, eu já cheguei ao valor do tamanho de mercado, sanando a primeira dúvida dele. E aí vem a próxima pergunta, que é a pergunta de brainstorming. Então, a gente entra no quarto passo agora, que é trabalhar o brainstorming. A pergunta foi, quais são os fatores chaves de sucesso para ganhar market share nesse negócio? Então, o meu pensamento para responder essa pergunta, primeiro de tudo, você pede um tempo, e aí ele pode dar ou não o tempo. Se ele não dá o tempo, você tem que ao mesmo tempo que você vai pensar nas respostas, você também tem que ir já pensando de uma forma estruturada. Não pode esquecer disso. O seu pensamento, a sua fala tem que estar sempre sendo de uma forma estruturada. No caso, o entrevistador, quando eu fiz o caso, me permitiu esse tempo. E aí eu fiz uma relação, né, desse delivery com o iFood, por exemplo. Como que foi para o iFood ganhar market share? Como que foi para o iFood crescer da forma que ele cresceu? Isso tudo aqui é um achismo meu, tá? É uma opinião minha, mas de conhecimento de mercado foi o que eu pude tirar pro case. Então, as opções, né, as aberturas que eu tive foram, primeiro, uma tecnologia muito forte, segundo, um entendimento pleno do consumidor, terceiro, uma entrada rápida no mercado. Entrando na tecnologia forte, eu separei em dois principais pontos. Os meios de pagamento, então saber conseguir fazer todo o split de meios de pagamento, porque muitas vezes vai ser difícil você conseguir fazer isso tanto para o restaurante quanto para o seu negócio. Então, como o iFood tem essa prática muito forte, né, de ter um subadquirente ali para poder fazer esse split, ter todo o sistema antifraude, então é muito importante ter essa tecnologia muito robusta aí. E também tem um lado muito forte de user-friendly. Então, ter uma plataforma em que você consiga fazer recomendações, como se fosse um Netflix, você consegue fazer recomendações de restaurantes parecidos com o gosto do cliente, você consiga fazer coisas mais intuitivas, fazer a user experience mesmo do seu site, beleza? E aí o segundo ponto, a gente entra no entendimento do consumidor, que é realmente entender como que é o comportamento de compra daquele consumidor, por que ele prefere delivery ao invés de te retirar no local ou ao invés de comer no local, quais são as tendências de mercado, tanto para a Espanha quanto para o mundo como um todo. Então, a gente está no ano de 2015, o iFood tinha acabado de ser lançado. Por que o iFood pode daqui a pouco chegar na Espanha e tirar a gente do mercado? Como que a gente pode se prevenir disso? Então, estar atento com as tendências de mercado é muito importante para ganhar market share nesse negócio. Um outro ponto é a entrada rápida no mercado, então conseguir fazer isso de uma forma muito rápida. Isso pode ser feito através de uma compra de um competidor ou até mesmo ter uma noção de uma capacidade de escalar muito grande. Então, você ter bastante investimento e bastante competência nessa escalabilidade, nesse processo inicial de entrada no mercado. Beleza? Esses foram os 3 pontos que eu pensei. Fiquem à vontade aí para comentar no vídeo alguns outros pontos que vocês acham que sejam bastante relevantes nesse negócio. Mas eu tentei pensar, né, a priorização dos drivers lá, todo o módulo de brainstorming, para pensar no que são as coisas que vão causar maior impacto
nesse negócio em si. E aí, entrando então na recomendação final, o entrevistador foi e me perguntou, assumindo que o negócio é um negócio lucrativo, então, ou seja, a árvore de lucratividade dele é uma árvore positiva, assumindo isso, qual é a sua recomendação final para o CEO? Aí na recomendação também você pode pedir um tempo, ele pode te dar ou não esse tempo, e aí você também tem que saber se virar ali na hora caso ele não te dê esse tempo. Mas provavelmente ele vai te dar sim, então fica tranquilo, beleza? Aí eu tomei um tempo e pensei nesses pontos que eu tô falando aqui. Então primeiro, a minha resposta seria, então, vou falar um modelo de resposta para vocês. Primeiro, deve investir sim, porque o negócio é lucrativo e tem uma facilidade de escalar, apesar de uma baixa margem do negócio. O tamanho de mercado é de 0,5 bilhão, então, apesar de ser pequeno, é um mercado bastante promissor, com a mudança dos hábitos do consumo. Então, o Uber provou isso pra gente, o iFood tem provado isso pra gente em outros países, e até mesmo a possibilidade da gente aumentar esse tamanho de mercado, ou seja, a nossa entrada em outras faixas etárias, ou até mesmo outras oportunidades de entrada. Como riscos desse negócio, seria primeiro ponto a cultura da Espanha. Então eu não conheço muito bem a cultura da Espanha, eu acho que é relevante para esse caso, para a gente saber se as pessoas têm costume de pedir delivery, se elas têm costume de retirar no local, enfim, como que funciona a receptividade das pessoas na Espanha quanto ao delivery, a capacidade de investimento inicial. Então, se a gente tem algum fundo por trás, embasando o nosso negócio, investindo no nosso negócio, enfim. E por último, a facilidade de cópia pelos concorrentes. Então, qual é o diferencial do nosso negócio? Eu acho que esse negócio tem um diferencial muito pequeno, muito fraco, e que é muito fácil de ser implementado, começado por um outro concorrente. Então, tem que buscar outras formas para poder mitigar essa facilidade de cópia dos concorrentes. E como próximos passos, para a gente começar realmente a implementação disso, primeiro ponto é ver a cultura da Espanha, então fazer essa análise de mercado aí para entender melhor como é que funciona a cultura deles. Segundo ponto é entender a nossa capacidade de ter esse investimento ou não. Então, se nós não tivermos esse investimento, é já preparar um plano para a gente conseguir captar esses recursos. E por último, também estar atento com essas tendências de mercado, de economia colaborativa, por exemplo, que o Uber vem tomando o mercado dos táxis nos Estados Unidos e até mesmo em outros países. Então a gente tem que estar atento a isso para ver de alguma forma como que o nosso negócio pode estar se atualizando nesse sentido, até mesmo para não ser engolido por algum outro concorrente e ter o seu diferencial competitivo. Beleza, gente? Então a gente fecha aqui todos os passos dessa case interview que eu passei para vocês. É importante vocês entenderem melhor como faz realmente uma case interview e sempre está começando a praticar. E a gente vai partir agora então para os nossos direcionamentos finais. Primeiro ponto dos direcionamentos finais, então, é vocês entenderem quais são as características comuns dos cases. As habilidades mais comuns que existem em cases, tá? Então, é fazer uma estrutura, fazer um framework. Essa estrutura ela pode ser de estimation, ela pode ser voltada para um framework mesmo. Então, depende muito, varia muito, mas é uma habilidade muito fundamental você saber montar suas estruturas. Além disso, é muito importante também você saber fazer brainstorming, então saber falar as coisas de uma forma estruturada e ser exaustivo no seu business sense para você saber realmente argumentar e trazer fatos que sejam relevantes para aquele negócio. E além disso, você também saber fazer as análises para conseguir chegar na causa raiz do problema e conseguir trazer umas soluções através do seu brainstorming. Beleza, gente? Então essas são as habilidades mais comuns. Tem uns mock case interviews online que eu acho que eu vou passar aqui para vocês no link. Vocês dão uma olhada, eu acho que é uns artigos bem interessantes para vocês começarem. Então tem o vídeo da Green Co e o vídeo da Playworks, eu vou botar o link na descrição também para vocês poderem dar uma olhada. Então assim, eu recomendo bastante vocês começarem a entender como é que é a prática de uma case interview também com esses vídeos, que eles simulam realmente como é que isso funciona. Beleza. E aí, gente, a gente parte para a nossa recomendação final, chegando no encerramento do nosso vídeo. Então, assim, como dica principal aí que eu posso dar para vocês primeiro, revise os conteúdos do Vitor Chang, começa a entrar mais a fundo no que foi passado no vídeo do Bruno, começa a ler o livro, começa a ver vídeos, começa a pesquisar no site dele, enfim, começa a entender mais sobre como que o Vitor Chang funciona, para você cada vez mais estar implementando isso na sua prática. O Crafting Case, eles têm tem o curso, né, do Crafting Case, que é a base de toda essa nossa aula aqui, vamos dizer assim, mas também eles têm vários artigos. Um dos artigos eu gosto bastante, que é um artigo chamado Beginner's Prep,
Esse artigo, ele te dá todo o passo a passo para você começar do zero a sua preparação para case interview, até você chegar num nível um pouco mais avançado, em que aquele artigo não vai mais te ajudar, mas sim os cursos e sim, enfim, ter um aprendizado mais especializado para a sua necessidade. Um outro artigo também muito bom deles é o Best Case Interviews, que eu tirei esse mock case interview da Greenco e da Playworks de lá. Então vou deixar também aí, acho que vocês podem pesquisar esse artigo, Best Case Interviews, Crafting Case no Google, vocês vão achar isso rapidinho. É muito bom, eu aprendi bastante vendo esses case interviews. Então, vale a pena vocês começarem a entender esses conteúdos, ver o curso dele, tem vários vídeos também na playlist deles no YouTube. Então, assim, tem muito conteúdo, mas a principal dica é praticar, cara. Não tem mistério, vocês têm que começar a praticar. E para isso, a gente do Consult Club tá super disponível a ajudar vocês. Então, tô deixando aqui o meu contato e o contato do Pedro também. É óbvio que as outras pessoas do Consult Club também estão super disponíveis a ajudar vocês. E fiquem à vontade aí para mandar mensagem pra gente, tanto pelo WhatsApp aí, pode até me ligar, mas também fica à vontade para mandar mensagem no nosso Instagram. Beleza, gente? E com isso a gente encerra aqui o nosso curso. Obrigado.